Queridos irmãos, boa noite a todos. Nós estamos com mais uma escola do Alicerce Bíblico, onde o pastor Hélio Pivesã estará dando continuidade no tema a respeito do Senhor Jesus Cristo. São estudos, é uma sequência de estudos que estamos fazendo, e hoje ele vai dar continuidade no estudo Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então, eu gostaria, irmãos, ler aqui uma passagem, né, que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Eu acho interessante, irmãos, que o mediador aqui é colocado Jesus Cristo como Jesus Cristo homem. Poderia ter colocado também como Jesus Cristo Deus. Né? Então, são passagens das Escrituras, né, dos Evangelhos, que às vezes traz uma certa confusão. Né? Então, essa é a necessidade dos nossos estudos, para que nós possamos, né, estarmos cada vez mais alicerçados no conhecimento da pessoa, da personalidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, espero que todos os irmãos possam aproveitar ao máximo esse estudo. Né? Nós recomendamos sempre que o irmão, né, quem está aí nos ouvindo, tenha sempre em mãos um caderno, uma caneta, para que possa estar fazendo as suas anotações. Né? O conhecimento do Evangelho é fundamental no nosso tempo, já que o espírito do engano já está por aí no nosso meio. Né? Apenas conhecendo o verdadeiro é que nós podemos nos esquivarmos com certeza do falso. E a palavra de Deus, ela tem este cuidado, né, de falar de dois deuses. Fala de um Deus verdadeiro, né, e nos deixando a entender que existe um Deus falso. Então, é o momento que agora vamos nos colocar diante, né, do nosso Deus, para que o Espírito Santo, este que é o Consolador, este que é o Paráclito, que estará conosco para sempre, é este que nos ajuda no entendimento, no conhecimento do Evangelho. Né? Então vamos nos colocar em oração, numa breve oração, para que nós possamos estar passando aí para o pastor Hélio. O pastor Hélio, ele é o pastor líder desta igreja. Né? Então vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Glorioso Deus, eterno Pai, Papai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, porque aqui estaremos tratando daquilo que realmente importa, aquilo que realmente traz esperança. Amém. Que as coisas ligadas ao teu reino, ligadas ao nome de teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, colocamos as nossas vidas, colocamos o nosso coração, corpo, alma e espírito, à sua mercê, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de nos trazer o conhecimento exato do teu Filho amado Jesus Cristo, através desse estudo. Nós fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Então, vamos passar agora para o pastor Hélio Pivesã. Olá, irmãos. Boa noite. Hoje é 14/9/2021. Nós estamos em plena pandemia, né? E por isso que nós estamos fazendo esses cultos de maneira remota, né? Você que nos acompanha eventualmente aí pelas redes sociais ou pelo YouTube,
Nós somos uma igreja evangélica, estamos aqui na região de Interlagos, São Paulo, bem perto do autódromo, inclusive. E nós somos uma igreja evangélica. Por enquanto nós não temos um templo ainda, por causa da pandemia. Nós tivemos que devolver o nosso salão por causa da pandemia, mas assim que a pandemia terminar, nós vamos ter o nosso canto novamente. Seja bem-vindo. Se você tiver dúvidas, perguntas a respeito do assunto que vamos abordar aqui, você pode nos mandar uma mensagem. Nós temos um site chamado igrejadeinterlagos.com.br e lá tem um lugarzinho que você pode enviar uma mensagem para a gente. E tem também um botãozinho chamado ao vivo lá. E toda vez que nós estivermos ao vivo, você aciona aquele botão que você poderá nos assistir. Tem lá também na primeira página os horários dos nossos cultos para você se orientar. Então, seja bem-vindo e vamos à mensagem de hoje. Como disse o pastor Valdo, nós estamos já no 5º estudo a respeito da personalidade de Jesus Cristo. E eu tenho rebatido e eu tenho falado insistentemente, porque a Bíblia diz que nós estamos no finalzinho. No finalzinho, o retorno de Jesus logo, logo acontecerá. Nós temos percebido que essa pandemia veio revelar que o anticristo logo, logo se levantará. O povo mundial, a população mundial está sendo doutrinada a uma ordem de que se você não se vacinar, você vai perder você não vai poder mais fazer determinadas coisas. Isto está previsto em Apocalipse, capítulo 13. Tá bom? E como disse bem o pastor Valdo, a palavra engano, como eu tenho falado aqui sempre, a palavra engano, o engano só acontece para aqueles que não têm conhecimento. Eu só serei enganado por alguém se eu não tiver o conhecimento do negócio ao qual estarei fazendo com aquela pessoa. Aí eu posso ser enganado. Por exemplo, eu não entendo nada de automóvel. Aí chega uma pessoa e me vende um carro cabritado. Eu não sei o que é um cabrito, então eu acabo comprando aquele carro e ele é um carro que depois eu não vou conseguir vender porque tem problemas com a justiça. Então, nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus. Se nós não conhecermos a pessoa de Jesus, a hora que o anticristo se levantar, ele vai ter a aparência de Jesus. Se eu não conheço a Cristo, eu vou achar que o anticristo é o Cristo. Esse é o poder do engano. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou da área de exatas, eu não sou da área de humanas, biológicas, não. Eu sou físico. Minha cabeça funciona pela lógica, pelos números. E quando eu leio a Bíblia, eu tento ser o mais lógico possível. Né? E como físico, como cientista que eu sou, eu olho para a Bíblia e não vejo, de forma alguma, a ciência interferindo nas questões espirituais. A Bíblia, ela trata do relacionamento de Deus com o homem. A ciência trata de desvendar os mistérios da natureza e equacioná-los. Então nós temos uma distinção bem grande. Então, para mim, é tranquilo, né, eu transitar nesses dois mundos. Uma vez um amigo meu lá do Instituto, quando eu estava fazendo mestrado, ele falou assim, poxa, Hélio, você é um cara que entende de matemática, entende de física, e esse cara, ele era um doutorado lá, de física também. E como é que você crê em Deus? Não consigo entender, você
você conhece as profundezas da matéria e você, mesmo assim, acredita que existe Deus. Eu falei assim, olha, para mim você que é uma pessoa de muita fé, porque olhar tudo isso que eu vejo dentro da física e achar que Deus não existe, só uma pessoa de muita fé. Então eu acredito, falei para o Fred, Fred, você é uma pessoa que tem mais fé do que eu. Né? Talvez se você reduzir um pouquinho a sua fé, você vai enxergar Deus dentro da matéria, dentro da física. Muito bem, eu quero só fazer aqui um prólogo do que nós estamos discutindo já há cinco ocasiões. Não vou falar 5 semanas porque aconteceram 2 ocasiões que eu não pude estar aqui e acabei adiando. O primeiro é a pergunta. Esse é o prólogo das outras ocasiões que nós nos encontramos. A pergunta é: quem é Jesus Cristo? Quem é esta figura Jesus Cristo? E muitas pessoas têm tentado responder essa pergunta. Né? Jesus Cristo está a uma distância muito grande de nós, em termos temporais. Jesus Cristo está lá no passado, há 2000 anos atrás. Jesus aconteceu há 2000 anos atrás. E todo esse tempo, essa passagem na história impactou a humanidade de uma forma muito intensa. Tanto é que nós contamos o tempo, 2021 anos depois de Jesus Cristo. Né? E nós vemos a cultura ocidental toda marcada pela existência do Senhor Jesus. Então a gente tem que acreditar que Jesus realmente foi um personagem extremamente intenso, extremamente forte. Mas uma coisa é clara: poucas pessoas conseguem responder realmente quem é Jesus Cristo. Nós temos uma Bíblia Sagrada. Se alguma coisa hoje, 2000 anos depois, nós podemos entender alguma coisa sobre Jesus, então nós vamos usar esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Que esta igreja crê de Gênesis e Apocalipse. Nós entendemos que a Bíblia ela contém ali a mensagem sobre o relacionamento de Deus com o homem. É assim que eu imagino, que eu penso. Tá bom? Muita gente tem feito essa pergunta. Até o próprio Jesus fez essa pergunta lá em Marcos 16:16. Anota aí e depois você lê o texto. Ele pergunta: quem vós pensais que és o filho do homem? E lá eles respondem. E mais para frente, muitos vão se perguntando. Né? O próprio Flávio Joséfo, que foi um historiador ali, logo depois de Jesus Cristo, uns 200, 300 anos após Jesus, ele versou sobre esse assunto, né? E disse a respeito de Jesus. Né? Aí você dá uma olhada lá na Bíblia e começa a ler o Novo Testamento e vê esse personagem, Jesus. Muitas vezes, o que está escrito lá, nós precisamos parar e pensar um pouquinho. E nós precisamos fazer correlações. É necessário que você conheça o Velho Testamento. É fundamental que você conheça o Velho Testamento para saber quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio de um povo, e esse povo se chama povo judeu. Se você não conhecer a história do povo judeu, você vai ter dificuldade para entender quem é Jesus. Percebe? Aí, se você não entende sobre o povo judeu, aí Jesus passa a ser uma espécie de referência religiosa apenas. Né? Aí alguém vai lá e fala uma besteira ou fala alguma incongruência e você acaba acreditando. Por causa da referência religiosa. E nós não estamos aqui para te dar uma referência religiosa. Nós estamos aqui para te dar uma referência espiritual. Para que a gente possa dar essa referência espiritual, nós precisamos apresentar
o Senhor Jesus em todos os seus aspectos. Não apenas aquele que está pregado na cruz, na forma de uma estátua. Ou aquele que está lá no Rio de Janeiro com os braços abertos. Não. Aquilo ali é uma referência religiosa, não é espiritual. O Senhor Jesus que nós vamos te apresentar é um Jesus que tem detalhes muito importantes com relação à nossa fé. A nossa fé, ela está intimamente ligada, profundamente ligada com os aspectos de Jesus Cristo. E não de aspectos de uma determinada religião. Percebe? O religioso, o líder religioso, ele vai lá e molda um Jesus Cristo para atender às demandas do povo. Mas nós estamos aqui para apresentar um Jesus que não é moldado para uma demanda universal, que é a nossa vida espiritual. Então, nós não vendemos a Jesus Cristo. Nós não trocamos com você a fé em Jesus. Nós não temos um Jesus padrão de prateleira, aonde você ressalta determinados pontos que você quer e omite determinados pontos que pode prejudicar a sua intenção. Mas nós não. Doa aonde doer. Não importa o que quer que seja, nós vamos apresentá-lo adequadamente. Quando você lê a Bíblia lá e começa a ver no Novo Testamento, ele se apresenta como filho do homem. Então ele diz assim, existe essa expressão, filho do homem, que significa, eu já preguei a respeito disso aqui, uma dessas pregações dessa série que eu estou fazendo, fala sobre a palavra ou a expressão filho do homem, que significa nascido do homem. E também se define como filho de Deus, que significa nascido de Deus. Sendo assim, nós dizemos que Jesus Cristo revela uma natureza humana e uma natureza divina. Não é meia natureza humana e meia natureza divina. Não. Não é isso. Jesus, ele tem duas naturezas. Uma divina e uma humana. Ele só conseguiu a natureza divina, a plenitude da natureza divina, porque passou pela natureza humana. Percebe? Então nós precisamos tomar um certo cuidado com isso, né? Jesus nunca é chamado de um filho de Deus. Ele sempre é chamado de o Filho de Deus. Isso aí você vai encontrar lá nos primeiros capítulos de Jó. Dá uma lidinha lá, Jó 1 e 2, e acho que o 3 também. Você vai perceber que existem vários filhos daquele Deus, Jeová. Mas este Filho de Deus é o Filho do Pai, que está nos céus. É outro Deus. Tá bom? Um outro ponto, né? Jesus se relaciona com Deus de uma maneira única. Não existe, até então, um relacionamento de um líder da maneira como Jesus se coloca. Então, relacionar-se com Deus, Jesus se relaciona de uma maneira muito diferente. Nenhum outro líder religioso de uma grande expressão religiosa se relaciona como Jesus se relaciona com Deus. Então você, por exemplo, João 10:30, depois você lê lá. E nunca se viu alguém proclamando esse tipo de relacionamento. Jesus Cristo é o único. É o único. Então nós vamos entender agora por que Jesus chama-se Cristo. Quando a gente se referencia a Jesus, nós falamos Jesus Cristo. Né? A palavra Jesus vem do hebraico, né, que é Yeshua. Tá?
E Cristo vem do grego, que significa ungido, ou que significa Messias em grego. Por exemplo, quando você fala assim, a água é cristalina, vem dessa raiz Cristo. Por que que a água é cristalina? Porque Jesus Cristo é cristalino, não tem mácula. Então a água que é cristalina, limpa, faz referência a Jesus Cristo, que é limpo. Entendeu? Ok? Então, esse radical Christ, tá? Christ é do grego, mas lá no original significa o Messias. E nós vamos entender já já essa questão do Messias, você vai ver. Muito bem, essa palavra é sugerida pelo costume de ungir, né, os reis. O que é a unção ou ungido, né? Como Cristo, a palavra Cristo significa Messias, que Messias significa ungido. E o que é ungido? A palavra ungir significa derramar óleo sobre a cabeça. Então, quando uma pessoa é ungida, significa que o óleo foi derramado sobre aquela cabeça. E esse cerimonial de unção, ele é um cerimonial para definir a autoridade a alguém. Então, assim como a coroação, por exemplo, na Inglaterra temos a rainha. Se a rainha morrer, o filho da rainha será coroado rei. Então, a unção tem mais ou menos esse papel. O papel da coroação lá na Inglaterra. Então, lá no Velho Testamento, quando se ungia reis, era que naquele momento estava sendo depositado sobre a cabeça do rei a autoridade do rei. Por isso, o costume da unção. Tá bom? Esse é um hábito, é um costume. E essa palavra unção, gente, ungir com óleo, é uma questão bastante interessante e remonta a um passado muito longínquo. Por quê? Porque esses povos que viveram ali na região do Oriente Médio é uma região extremamente seca. Então, é extremamente seca, com pouca água, percebe? E isso faz mal para a pele, isso faz mal para a pessoa. Então, é muito comum as pessoas, durante o dia, passar uma espécie de óleo no rosto, no corpo. Por exemplo, sabe aqueles povos chamados tuaregues que vivem no deserto, lá na região do Saara? Aqueles povos tuaregues, eles usam uma roupa preta, né? Uma túnica preta. E aí uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para uma pessoa que viveu naquela região, e eu perguntei, mas o preto não absorve mais calor, né? Aí ele falou assim, não é essa a questão. A questão é a seguinte, é que o tuaregue, ele se besunta com banha de carneiro no corpo. Né? Então, todo o corpo dele, por baixo daquela túnica, é besuntado com banha de carneiro. A banha de carneiro, ela dissipa melhor o calor. Né? E a túnica preta, ela evita, não sei porquê, mas o acúmulo de calor dentro daquela túnica. E ele falou que, lógico, que as pessoas que estão lá, elas suportam o calor com muito mais facilidade. Mas ele disse que dentro da túnica ela é bastante grande, o suficiente para que o vento entre por baixo e refresque o corpo da pessoa. Tá certo? Então, essa questão de você besuntar ou ungir é uma situação que está muito ligado a questões ambientais daquela época. Então, então vamos ungir o rei com azeite ou com óleo, né? Vamos depositar a autoridade sobre a cabeça daquela pessoa.
né? Então está aí a origem desse símbolo da unção. Nós ungimos um pastor, por exemplo. Nós vamos ungir um pastor, né? Esse ato de ungir é como se a congregação depositasse sobre a cabeça daquela pessoa a responsabilidade do pastorado. É isso que significa a unção pastoral. Ah, então fulano é ungido. Por exemplo, eu sou ungido, eu fui ungido pastor. Ou seja, sobre a minha cabeça foi depositada a autoridade pastoral. O Valdo, inclusive quem ungiu o Valdo fui eu. Eu fui lá, chamei o Valdo, você vai ser pastor. Aí fizemos uma cerimônia na igreja, chamamos a congregação e as pessoas foram lá e nós ungimos o Valdo, ou seja, depositamos sobre a cabeça do Valdo a responsabilidade do pastorado. Tá bom? É isso que significa. Tá bom? Essa consagração era muito dada aos reis. Então, só para você ter uma ideia, lá em 2 Samuel 1,14, você tem que ler todo o livro, o capítulo 1 de 2 Samuel. Mas no versículo 1,14, ele fala dessa unção de rei. Deixa eu colocá-la aqui para você poder entender o que eu estou falando. Mas depois você lê todo o capítulo, tá? Todo o capítulo para você entender. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 1, verso 14. Só para mostrar para você, vamos dizer assim, essa tradição, né? Davi lhe disse: como não temeste tu estender a tua mão para matares o ungido do Senhor? Aqui ele está falando, essa historinha aqui que ele está falando, é a respeito de Saul. Saul tinha sido ungido do Senhor. Tá certo? Ele tinha sido ungido rei por Samuel. Samuel foi lá e ungiu o rei Saul. E Davi entrou em conflito com Saul. E num determinado momento, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele não matou. Por quê? Porque ele sabia que, apesar de Saul querer matar Davi, Davi sabia que Saul era ungido do Senhor. Né? Então ele falou assim, como tu não temeste em estender a mão para matar o ungido do Senhor. Né? Tá bom? Mas leia todo o contexto ali para você entender o contexto. Tá? Não é o objetivo disso agora, entender esse contexto. Saul, como eu estava dizendo, ele foi um fracasso. Porém, Davi não tocou na vida de Saul para o matar. O que denotava uma virtude muito grande para este senhor aqui. Quem é este senhor? Se a gente for aqui, nesse ara, tá vendo esse ara aqui, 193, mais, eu vou colocar ele aqui, nós estamos no Samuel 2, e eu vou aqui nesse ara 193 mais. Então, nós vamos aqui, e olhar esse número aqui, H3068. Esse aqui é uma referência de um dicionário chamado Strong's. Você aí do outro lado não vai enxergar, mas na gravação aparece. Então eu vou colocar aqui em cima dessa palavra, e se você olhar na referência Strong's, ele está falando de Iehová, ou seja, ele está falando de Jeová. Então essa palavra Senhor, na realidade, é Jeová. Ok? Vamos voltar aqui no ACF. Então ele diz assim, ungido de Jeová. Como não temestes tu estender a mão para matares o ungido de Jeová. Para você entender bem esse texto, você tem que ler tudo, hein? Não pode esquecer. Muito bem. Como Saul foi um fracasso, esta ação de Davi foi tida como virtude diante de Jeová. Né? A grande maioria dos reis de Israel, a grande maioria,
se corromperam. Se você ler todo o Velho Testamento, você vai perceber que os reis de Israel, todos eles se corromperam. Até os reis bons, os ruins e os bons. Né? E conduziram o povo, de uma certa forma, a abominações e idolatrias. Até os reis piedosos foram corrompidos desta forma. Parece que foi até uma maldição, mas não vou discutir aqui com você. E diante desse caos, dessa corrupção nos reis, né, quase todos os reis foram corrompidos, né, os profetas de Israel começaram a expor, vamos dizer assim, a expor uma profecia de um rei que viria no futuro, que seria um outro tipo de rei. Então, diante deste caos espiritual dos reis de Israel, os profetas expuseram a promessa de um rei que vinha da casa de Davi, um rei ainda maior que Davi, sobre o qual repousaria o Espírito Santo de Jeová, com um poder ainda maior que o poder de Davi. Então, anota aí as referências para essa afirmação que eu fiz. Isso está em Isaías 11, de 1 a 3. E Isaías 61, verso 1. Vamos colocar lá? Isaías 11, só para a gente dar uma olhada. 11, de 1 a 3. Então ele fala assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor de Jeová. E deleitar-se-á no temor de Jeová, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então tá aí, para você ver como que estava proposto o surgimento deste novo rei. Ele também seria chamado Filho de Deus. Vamos dizer assim, essa pessoa que viria, né? Esse rei que viria. Ele seria chamado Filho de Deus e receberia vários nomes divinos. Então, essa afirmação está baseada nos versículos de Isaías 9, 6 e 7 e Jeremias 23, 6. E o seu reino seria eterno e todas as nações estariam sob o seu domínio. Então, essa é a profecia de um rebento do tronco de Jessé. Ok? Jessé é uma pessoa da raiz de Davi, ou da descendência de Davi. Tá ok? Muito bem, deixa eu parar a partilha aqui. Mas e aí, como é que fica? A pergunta é essa. Jesus é ou não é este sujeito? Ele é ou não é o resultado dessa profecia? Então aqui a teologia diverge um pouquinho de mim. Né? Eu tenho algumas divergências teológicas aqui nesse caso. Eu vou expor para vocês o que eu penso. Eu não penso quadradinho. Eu já falei isso para vocês. Eu penso um pouquinho de uma maneira um pouco mais lógica. Né? Se você está preocupado em atender o que a teologia diz porque é mais fácil, o que a teologia diz é realmente mais fácil, você crê e pronto, não precisa pensar. No meu caso, eu tenho uma certa dificuldade. Eu começo a olhar e começo a ver que a teologia dá umas pisadas de bola aí. Então eu fico preocupado. Bom, eu creio nos meus olhos. Eu creio naquilo que eu leio. Não aquilo que me dizem que eu devo crer. Tá certo? Se eu caísse, bebezinho, no meio da Mata Amazônica, com uma Bíblia na mão, eu teria que ler a Bíblia toda e formular a minha maneira de ver o Evangelho. Então é assim que eu me coloco. Eu me coloco desse jeito. Como uma pessoa não teológica
mas que eu olho o que está acontecendo no que a Bíblia diz. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito dessa profundidade que eu estou falando aqui, você participa com a gente às quintas-feiras, quinzenalmente, que a gente faz estudos mais profundos dessas questões. E aqui eu só estou querendo falar de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Jesus declarou-se o Cristo, aquele que seria o prometido do Antigo Testamento. Então Jesus chega lá e agora aqui vai começar um negócio legal. A gente vai começar a entender a mente habilidosa, a mente maravilhosa que é a mente de Cristo. A maneira como ele viu a humanidade. Não a maneira como Jeová via a humanidade. Jeová, lá no Velho Testamento, ele cuidava do povo dele. Era o povo de Israel. Era um cercadinho. Era um grupo de pessoas que tinham alguns costumes, alguns jeitos de viver. Jesus Cristo não viu dessa forma. Jesus Cristo viu uma coisa muito além disso. Ele viu a humanidade. Ele viu o coração do homem. Ele viu a condição humana. É por isso que eu digo, Jesus Cristo não é o mesmo Messias de Jeová. É diferente. Eu vou mostrar para vocês. Jesus recebeu elogio de Deus no Rio Jordão, lá no batismo. Em Marcos 1,11. Eu vou mostrar para vocês. Marcos... Cadê? Me perdi aqui. Marcos 1,11. Anota aí, tá? Espera aí que eu fiz besteira aqui. Agora vai. Ai, computador é um problema para mim, viu? Compartilhar. Tá aqui. Vamos lá. Em Marcos 11, no verso... Marcos 1, no verso 11. Marcos 1, no verso 11. Então Jesus estava ali no Jordão para ser batizado por João Batista. Logo depois que Jesus saiu das águas, né, logo que ele saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito de Jeová. Como uma pomba que descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então Jeová declara que Jesus é o filho dele. Então cumpre-se aqui parcialmente a promessa. Mas vamos entender um pouquinho. Seria exatamente como prometido no Velho Testamento? Até esse momento Jesus seria. Mas logo em seguida acontecem algumas coisas que põem em dúvida essa filiação. Embora Jesus tenha sido chamado filho de Jeová, vamos ver o que acontece. Então, o significado da unção que está em 1 Samuel 10:1, onde Samuel unge a Saul e depois ele explica para que se destinava. Agora, o significado de Marcos 1,11, que é o que a gente acabou de ler, é mais ou menos o seguinte, presta atenção. Tu és o filho de Jeová, cuja vinda foi predita, e agora te dou autoridade e poder para a tua missão, e te envio com a minha bênção. Essa é a visão teológica a respeito desse momento. E eu concordo com isso. Realmente ele está dizendo isso. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? A profecia predizia que a vinda desse rei, ou desse ungido, que acaba de ser ungido, que nós lemos aqui agora, que o batismo aí funciona como uma unção. Esse rei, ou esse Jesus, que ele acaba de falar, tu és meu filho amado,
ele deveria ser um rei político. E todos do Velho Testamento, todo o judaísmo, aguardava esse Jesus desta forma. Eles esperavam um homem forte, meio soldado e meio estadista. Mas não foi assim que Jesus se revelou. Então você vai lá na profecia, você vai olhar o profeta dizendo a respeito desse rei como sendo uma pessoa soldado, como se fosse um general de muitos soldados. E também um estadista, aquele que fosse, vamos dizer assim, negociar coisas. Percebe? Por exemplo, uma das coisas que eles achavam que ia acontecer era que esse Jesus iria negociar a existência do povo de Israel com Roma, com o Império Romano. Então, Jesus ia lá convencer ou até mesmo entrar em guerra contra o povo romano, contra o Império Romano. Mas não foi assim. Então a expectativa do povo de Israel é que esse Jesus seria esse homem forte, um rei imponente, poderoso, forte. E Jesus não se revelou dessa forma. Tanto é que a mão de Jeová foi lá tentar corrigir a Jesus Cristo. Ele foi lá e falou para Satanás, vai lá e tenta corrigir Jesus. Assim como ele fez lá com Jó. Olha, viu lá meu servo Jó? Então vai, estende a tua mão, mas não tira-lhe a vida. Ou seja, da mesma maneira como Jeová fez com Jó, Jeová fez com Satanás em relação a Jesus. Vai lá, Satanás. A gente não tem esse registro. Não tem. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é uma dedução minha. Deixa bem claro aqui. Né? Mas se a gente for ler em Lucas, o capítulo 4 de Lucas, nos dá essa resposta. Percebe? E eu vou mostrar para você. É incrível isso que está lá. Então deixa eu colocar aqui para vocês. E vou compartilhar o capítulo 4 e nós vamos falar sobre o capítulo 4. Que é simplesmente maravilhoso. É tanto Lucas quanto Mateus, tá? Lucas capítulo 4. A gente pode até transitar entre esses dois, tá bom? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, né? Lembra lá? Tem um desses versículos lá nas cartas de Paulo, sei lá, dos apóstolos, que fala que Deus não tenta ninguém, né? Mas em Lucas 4, percebe-se que ele foi conduzido ao deserto para se preparar para ser o Messias predito. Quando Jesus foi levado ao deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, mas qual Espírito Santo? O Espírito Santo de Jeová. Ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus, nesses 40 dias, o diabo foi tentando convencer a Jesus de que ele era o Messias. E naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Como o diabo devia estar cansado de tentar convencer Jesus, Jesus não virava o rosto para o diabo. O diabo disse-lhe o seguinte, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas não é esse o versículo que eu quero. Aqui, esse aqui, ó. Ele disse assim, o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Ó. Jeová entregou a Jeová, ao diabo, o poder. Então, ó, ao diabo foi entregue o poder. E o poder do diabo é que o transformaria Jesus em um general. E Jesus recusou.
né? Então, em Lucas 4, percebe-se que ele foi conduzido ao deserto para se preparar para ser o Messias predito, com poder, com glória e etc. Mas Jesus rejeitou. Então, nesse momento aqui, Jesus falou assim, tudo bem, eu sou o Messias, mas não aquele. Eu sou outro Messias. Eu tenho algumas características daquele, mas eu não sou aquele. Então, o diabo concede-lhe os anseios materiais que um homem comum deseja. Então, nesses versículos que você está vendo aqui, o diabo tenta convencer a Cristo de que ele precisa de poder para exercer vamos dizer assim, o legado messiânico dele. Ele precisa de glória. Ele precisa de poder. Ele precisa estar bem alimentado. Né? E o diabo vai lá e apresenta coisas que tenta deslumbrar a Jesus. Tanto é que ele fala assim, salta deste pináculo e os anjos vão te segurar. Você sabe por quê que o diabo fez essa oferta a Jesus? Porque se isso acontecesse, né? Lembra, ó, vamos abrir aqui, eu tenho que te mostrar porque é muito legal. É muito bacana isso aqui, né? Vou partilhar aqui. Aqui, né? Aí no verso 9, levou-o também a Jerusalém. Então Jesus estava no deserto, lembra? Lembra que Jesus estava no deserto? E o diabo pegou Jesus no colo e levou ele e colocou ele no pináculo do templo. O pináculo é lá na parte de cima. E disse, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então, olha só. O diabo está afirmando que ele é o Filho de Deus. Aí ele pega, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então, tudo isso aqui que ele está fazendo é para impressionar os sacerdotes. Se Jesus tivesse feito isso, se ele tivesse saltado, e os anjos tivessem segurado, e tivessem, vamos dizer, repousado Jesus lá no templo, então sim, Jesus seria aclamado como Filho de Deus, seria reconhecido publicamente que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus, eu vou te contar uma novidade. Jesus recusou. Jesus recusou ser filho de Deus. Jesus, respondendo, disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então está aqui. Ele não quis saber deste título agora. Aí, se ele tivesse se lançado lá, ele seria um campeão. Ele seria uma pessoa de destaque. Nossa, o cara veio voando. Tipo um Superman. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Estou quase acabando, não. Eu tenho muitas coisas para falar aqui, mas eu vou lá. Vamos chegar lá. Jesus nunca se desviou do seu propósito, ainda que Satanás tenha tentado a convencê-lo de que seria um grande soldado e estadista. Ele não queria saber disso. Não era esse o objetivo. Ele seguiu concentrado no seu propósito. No propósito de que seria ele que uniria o homem a Deus. Mas não era qualquer Deus. O Deus Pai. Jesus tinha a intenção de unir o homem a Deus, mas não o Deus do Velho Testamento. Porque se ele quisesse unir o homem ao Deus do Velho Testamento, ele teria atendido essa demanda de Satanás. Essa demanda não, essa oferta de Satanás. Mas ele não atendeu.
Ora, se Jesus não atendeu, é porque a intenção dele não era ligar o homem a esse Deus, mas ligar o homem ao Deus verdadeiro, que nós chamamos de Pai. Essa é a questão. Por isso que eu estou falando para você que minha cabeça funciona na lógica. Ele seguiu concentrado no propósito de que seria ele que uniria o homem a Deus, o Pai, e não um guerreiro conforme Jeová desejara. Ele escolheu, Jesus escolheu, a ignomínia. Ele escolheu o infortúnio para justamente destruir a lei que escravizava o homem. Você deve se lembrar lá em Romanos 4, Romanos 5, que ele fala da fraqueza da lei. Mas eu quero abrir para você em Mateus 5, 38 a 42. Esses versículos de Mateus 5 aqui é simplesmente fantástico, fantástico. Olha lá, 5:38. Olha que interessante o que ele fala aqui, ó. Ouviste o que foi dito lá para os antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso aqui é uma aberração. Isso aqui que Jesus está falando, aos olhos de Jeová, é uma aberração. Por que uma aberração? Porque é olho por olho. Você bateu na minha cara, eu bato na sua. Percebe? Mas não está fora da lei. Embora seja uma aberração, não está fora da lei. E ao que quiser pleitear contigo, brigar com você, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe emprestar-te. Que lhe emprestes, né? Então Jesus, ele dá uma outra conotação ao reinado dele. O reinado de Jesus é da infortúnia. É um reinado de ignomínia. Percebe? O que é uma loucura aos olhos de Satanás e uma loucura aos olhos de Jeová. Como é que alguém não quer as riquezas que eu te dou, que eu lhe dou? Percebe? Esse é o desespero de Jeová. Olha, eu anotei aqui algumas coisinhas. Então prepara o seu lápis e caderno aqui para eu poder te falar. Você anota, eu não vou abrir os versículos. Depois você abre e lê, senão não vai dar tempo. Ó, Jesus pregou uma nova lei. Anota aí. João 13, 31 a 35. Então Jesus, ele não quer a lei do velho. Ele dá uma nova lei. Jesus, olha só, ele renunciou à posição de Senhor. Ele renuncia à posição de filho de Deus, de Senhor, e passa para a posição de amigo. Isso é fantástico. Até gostaria de ler aqui para vocês, né? Mas não vai dar tempo. Né? Isso que eu te falei agora, Jesus renunciou à posição de Senhor para a posição de amigo, está em João 15, de 13 a 15. Outra. Jesus sugeriu uma nova maneira de se relacionar com Deus, mas agora não é qualquer Deus, é o Pai. E isso está em João 16, 23. Gente, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é glorioso. Mais uma. Jesus relatou que ele atuava igualzinho o Pai atuava. Isso está em João 14, 9. Ou seja, a atuação de Deus, a atuação de Jesus é igual à atuação do Pai. Anota aí, João 14, 9.
Eu quero ver depois vocês lendo esse trem aí, hein? Tá? Outra coisa, Jesus disse que retornaria. Ele disse que iria embora e retornaria. Só que além dele ir embora, ele falou assim, eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, isso está escrito em João 14, 18. Tem uma revelação aqui de Jesus Cristo que não está em lugar nenhum no Velho Testamento. Jesus revelou o derramamento a todos, o derramamento do Espírito Santo. Mas não era o Espírito Santo de Jeová, é o Espírito Santo do Pai. Não é aquele Espírito Santo que leva o sujeito ao deserto. Não, não é esse. É aquele que vem com Jesus e faz morada no coração. É diferente. Essa afirmação está em João 14, anota aí. João 14, 16, verso 16, verso 26. Está em João 15 também, verso 26. E está em João 16, verso 7. Vai ver aí sobre o derramamento, que não está previsto. Este rei, este ungido, não estava, essa forma de reinar não estava prevista por Jeová. Jesus indicou que seria morto e que ressuscitaria. Ele falou isso. E realmente isso aconteceu. Então essa minha afirmação está em Marcos 8:31, anota aí. Está em Marcos 14:58. E está em João 2, versos 19 e 20. Então está aí a profecia que Jesus fala de si mesmo. E uma coisa extremamente gloriosa que Jesus nos deixou. Jesus dividiu a glória dele. Ele dividiu as posses dele conosco. Jesus foi lá e dividiu. Percebe? Ele falou assim, não, eu quero os meus amigos aqui perto. Então você vai lá em Romanos 8:19, você vai ver que Jesus nos faz herdeiros e co-herdeiros com ele. Romanos 8:19. Agora caminhando para o final, mais 1 ou 2 minutos eu termino. No fim de tudo, ele renunciou à profecia do Velho Testamento. Ele renuncia à profecia messiânica de que seria politicamente, que reinaria politicamente. E na cruz ele foi amaldiçoado por Jeová. Jesus foi amaldiçoado por Jeová. Percebe? E isso porque Jeová o abandonara. Não é o abandonar no sentido de não estou olhando mais para você, mas no sentido de que aquilo que Jeová cobrou do povo judeu, que cumprisse toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei. Então Jesus joga na cara de Jeová, eu fiz tudo o que estava na lei e ainda estou preso aqui na cruz. Ou seja, Jesus foi amaldiçoado por Jeová. Mas essa maldição levou Jesus para o inferno. Eu vou abrir aqui. Peraí, parar a partilha. A maldição de Jeová levou Jesus para o inferno, sabia? Só que o inferno tem um detalhe. As pessoas não sabem disso. Sabe para quem que serve o inferno? Sabe quem é que pode entrar no inferno? É o pecador. Quando você entrar no inferno, não quero que isso aconteça nunca, né? Eu talvez não tenha formulado bem a frase, mas para se entrar no inferno, você precisa de um bilhete, de um passe de entrada. E esse passe de entrada se chama pecado.
Jesus foi amaldiçoado por Jeová e foi empurrado para dentro do inferno. Só que o inferno não recebe, ele não consegue receber santos, só recebe pecador. E como? Jesus é santo e foi para o inferno? É lógico. O que aconteceu? O inferno regurgitou a Cristo. E Jesus teve que ressuscitar por causa da sua santidade. Por isso que Jesus ressuscita, percebe? E Jesus foi glorificado. Ele foi amaldiçoado por Jeová, mas pelo Pai ele foi glorificado. E esse versículo eu vou abrir para vocês. Aí sim, esse versículo é fabuloso. Está em Romanos. Deixa eu fazer a partilha aqui. Aqui, Romanos capítulo 1. Olha que legal. Romanos 1, verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Por que ele foi declarado? Foi declarado por causa da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nesse momento, Jesus Cristo é glorificado. Jesus Cristo é santificado pelo Espírito de Deus. E ele é recebido no céu com glória. E nós que ficamos, aqueles que creem em Jesus, como está lá em João capítulo 1, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, igual a Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo e seguimos a trajetória de Cristo, quando nós nos revestimos de Cristo, Jesus Cristo nos faz herdeiros e co-herdeiros no céu. Então nós vamos ter a mesma herança, a mesma sorte que Jesus teve. Por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses, e mesmo em 1 Coríntios 15, que diz que a morte para o cristão é como um sono. Nós não vamos para o inferno, percebe? Nós vamos ficar adormecidos. Só vai para o inferno quem tem pecado. E nós somos santificados, somos colocados nas regiões celestiais. O Senhor Jesus nos santifica. Então o inferno não serve para nós. Nós não vamos para o inferno. Nós vamos adormecer. E essa dormência durará até o momento que Jesus voltar. E aí nós ressuscitaremos. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 5. Dá uma lida lá. Nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque nós não conseguimos ir para o inferno, porque nossos pecados foram levados na cruz por Cristo e nós recebemos a herança. Então, quando você morrer, para o inferno você não vai. Você vai esperar Jesus voltar para obter a mesma ressurreição que ele teve. E vai ter um corpo glorificado, da mesma maneira que Jesus teve o corpo glorificado. Percebe? É assim a inteligência, a beleza da obra de Cristo, a maravilha que é a obra de Cristo. Jesus é a pessoa, seguramente, ele é a pessoa mais inteligente que existiu na face da Terra e no universo. E ninguém conseguiria conceber um plano de salvação como Jesus concebeu. Pagou o preço, foi duro, foi dolorido, mas ele foi até o fim com o plano dele e nos deu a oportunidade de recebermos a herança no céu. Não é maravilhoso isso? Então aqui eu encerro. Você, por favor, assista os outros estudos, tá bom? Pedir para o pastor Valdo assumir aqui enquanto eu fecho a gravação.